Uma das coisas mais legais de fazer um programa como esse, que é feito fora de um estúdio de gravação, é que a vida vai interferindo na conversa e acaba fazendo parte dela, não tem jeito. Nesse dia estava um calor inacreditável em São Paulo, mas a Tulipa apareceu com os leques coloridos que, juro, pareciam ter sido escolhidos a dedo com a maior antecedência para jogar um vento no nosso bolo com café. Na verdade, eu acho que isso é ser artista. É lançar um vento na vida das pessoas, apontar direções que a gente não conhecia antes daquele livro, daquela música, daquela peça de teatro. Quando eu ouvi o primeiro disco da Tulipa Ruiz, foi isso que eu senti. Porque ela tem uma coisa meio atriz, e vê-la no palco é absolutamente inesquecível. Ao mesmo tempo, ela também é muito escritora. Cada letra dava um filme, tem muita dramaturgia. Bom, isso sem falar na voz, né? Aqui a gente fala de pai, de mãe, de irmão, de música e de como a gente vai lidando com as mudanças que a vida oferece. Com a chuva, com o calor e principalmente com a saudade, que também pode virar arte. Ai, uma chuvinha também. Eu tomo várias chuvas nesse quintal. É, gente. Também tem o pessoal aqui, a gente queria fazer na chuva e a Tulipa. Aí o pessoal não quer, porque tem o equipamento. Conversando na chuva. É, gente. Tinha que ser a prova d'água, pra gente poder ficar na chuva, maquiagem, dissolvendo. É, tipo, fazer um clipe. Queridos internautas, está um calor, desgramento. Gente. E a gente precisa disso daqui, de um abanico. Gente, eu amo que em espanhol é abanico. É sério? É, não é bom esse nome? Tulipa, você é multi... Poliglota? Não, amor, você tem... eu acho você muito doida, assim, porque você desenha, você escreve pra caramba, você canta, você tem um café, você tem... É tipo assim... Você sempre foi assim? Sempre foi assim? Eu tava vendo você com o Pedrinho, com a Letícia, e aí vocês falaram, vocês são multimeios. Multimeios! Eu fiz comunicação e multimeios na PUC. Então eu sou eu sou bacharel em multimeios. Não. Existe? Existe? Existe. Eu fui passar a graduação inteira explicando o que é. Mas não existe. Tô chocada. É comunicação você legitimou social com habilitação em multimeios. Eu sou libriana, sinal de que eu sou sempre assim, faço um monte de coisa. Então eu tô sempre fazendo. Leque eu adoraria fazer, ter minha marca de leque. Gente, eu acho que isso aqui, se você tá num dia que você não tá muito inteligente, você faz isso aqui, você fica interessante. Não, você fica escolada, porque você já fica no vento. Não, você tá interessante, não, você é uma pessoa... Assim, parecia que eu tava na cachoeira, agora eu já tô me escrevendo um pouco melhor. Aí você fecha. Você elabora, você fecha. Total. É o máximo, é o máximo. Tem uma ação física, que eu tenho um problema que eu tenho muita ansiedade, e eu faço muita coisa com elástico, assim, um elástico na mão, assim. Então, eu posso substituir. Não, tem que ter leque na bolsa, tem que ser leque pocket, entendeu? É maravilhoso. Esses leques eu comprei vários. O ano passado a gente foi pro Grammy, que foi em Sevilha. Todo ano é em Las Vegas, esse ano foi em Miami. Aí teve um ano que foi em Sevilha. Que sorte, hein? Nossa, que sorte maravilhosa. Aí a gente foi pra Sevilha. Vamos então falar do Grammy. Vamos começar assim. Na última coisa eu falei, não, vou deixar... Como é que foi? Porque você começou tarde na música. Relativamente tarde, né? Super, eu comecei na música no meu primeiro disco, eu tinha 30 anos. Né? Uhum. Era uma garota de 30. Sou de uma família de músico. Meu irmão sempre tocou, meu pai é guitarrista, tocava com o Itamar Assunção. Apesar de ser jornalista e multimeios também. Sim. Isso, eu sou multimeios de pai e mãe, assim. Eu nunca imaginei que a música pudesse ser um ofício pra mim. Ela era uma coisa que eu gostava de fazer nas horas vagas, assim, e fazia muito da mesma maneira que eu fazia tricô, da mesma maneira que eu fazia outras coisas meio Ela ainda faz tricô, gente. Mas eu faço tudo meio um pouquinho, sabe? Sabe quando você toca violão, você sabe tocar 3 acordes? Sei. Eu até hoje só sei tocar 3 acordes, ré, lá, sol, no violão. Todas as minhas músicas, elas saem a partir disso, eu entendeu? ouvi uma entrevista sua maravilhosa que você falando que era porque sua mãe, um dia você foi dublar, né? Você dublava alguma coisa da Rita Lee, Ovelha Negra. Ovelha Negra, e aí a sua mãe falou, não, filha, eu vou te ensinar. Ela vai mandar de mim, exatamente. E são só esses 3 acordes que eu sei, os de Ovelha Negra. Até hoje. Só que começou a invadir meu horário comercial. E aí virou um trabalho. Aí eu fiz disco, comecei a ter banda, e aí tem que ter assessoria de imprensa, equipe. E aí virou um trabalho, e nisso eu tinha 30.
as coisas começaram a ficar sérias com 30 anos. O teu primeiro disco foi um acontecimento. Quando eu ouvi a primeira vez, assim, falei, caramba, você tem uma voz muito gostosa e você tem uma dramaturgia. Você sabe que no último show seu, que tava Laís Bodansky, eu terminei... A Laís contou isso, não? Que eu terminei e falei, Laís, você tem que escrever um filme pra Tulipa protagonizar, porque a Tulipa é atriz. Ela falou... Depois pergunta pra mim. Aí ela falou, como assim? Eu falei, cara, ela é atriz. Suas músicas têm história, né? Tem historinha. Eu sempre entendi o palco como um espaço cênico. Muito, assim. E eu acho que a minha mãe é atriz. Minha mãe fez IAD. Minha mãe trabalhou... Minha mãe me conta que era atriz e trabalhou no Hair. Ela fez a segunda montagem de Hair no Brasil. Gente, quando eu era pequena, eu super achava que Tigresa era pra minha mãe. No Hair, muito bom. Porque ela ainda é leonina. Então, assim, gente, leonina é Tigresa. Não, foi pra ela. A atriz trabalhou no Hair foi pra ela total. Gente, é um furo que a gente tá dando aqui Exatamente. agora, tá? Tigresa para a Graziela Ruiz. Minha mãe, que não é Alice Ruiz. Todo mundo acha que eu sou filha da Alice Ruiz. Nunca achei. Companheira do Leminski. Que bom, ótimo, porque minha mãe adora quando as pessoas sabem o nome dela. Graziella com 2 L's. Vamos falar, gente, pelo amor de Deus. E aí, a minha mãe sempre teve essa coisa da palavra muito forte. Eu cresci em Minas, mas minha mãe com essa coisa do Você foi pra do Minas R, com 3 anos de idade. Fui pra Minas com 3 anos de idade. Saiu de São Paulo. Meus pra pais São se Lourenço. separaram, a gente E foi aí... pra São Lourenço, cresci em São Lourenço. E sabia do histórico do meu pai com a música, da minha mãe com o teatro. E minha mãe sempre leu muito bem. Ela tinha uma coisa de uma impostação. E ela tinha um R, um R, não sei se é do Teatro Paulistano, aí você que vai me dizer. Não, eu sei lá. Esse R que é a porta, uma coisa muito bem impostada, e o R do terremoto mesmo. Sim. A gente foi pra Minas pequeno, que era a porta. A única coisa que eu tinha de identidade de onde eu tinha saído era o R. Então eu nunca falei porta, eu sempre falei porta, que é esse R da minha mãe. E aí quando eu fui fazer disco... Teu R é bem bom, teu R é bem bom. Quando eu fui fazer disco, esse R ficou. Então eu lembro que no começo as pessoas falavam assim, ela tem um sotaque paulista. Mas eu não tinha crescido em São Paulo, mas o R foi comigo pra Minas, entendeu? Quando o meu pai morreu, e seu pai morreu há pouquíssimo tempo, né? E eu tive a sorte de... Tá no aniversário dele. Estar no aniversário dele. E eu era muito apaixonada pelo meu pai. Assim. É uma passagem, né, Tulipa? É um marco na vida. Absolutamente, sim. Muito violento. E eu passei a me comportar, fazer coisas que ele fazia. Sim. E coisas até que eu não gostava. Mas tipo? e aí... ter manias. Meu pai tinha manias, assim... Ele não pegava o primeiro pedaço de nada que estava na geladeira. Assim, ele era um cara meio psycho, com limpeza, com não sei o quê. E eu sempre meio falei, ai, pai, que saco, sei lá, tipo... Antes de entrar na cama à noite, tinha que lavar o pé. Então, quando eu era criança... Sei lá, Sim. Coisas que não são importantes e que eu me vi fazendo depois que ele morreu, porque é uma maneira... De ter a presença, assim, de alguém. Você engole, você bota a pessoa pra dentro, pra não... É muito louco isso. Então, eu acho que você saiu de São Paulo, mas de alguma maneira, talvez o R fosse de São Paulo, Itamar, Assunção, seu pai. Completamente, sem dúvida nenhuma, assim. Quando a gente foi pra Minas, minha mãe pegou os 2 filhos e todos os discos. Então, a gente foi pra Minas, eu cresci ouvindo todos os discos do meu pai. Meu pai era jornalista também, o tal do Multimeios. Ele é jornalista, trabalhou no Jornal da Tarde, trabalhou na Isto É, trabalhou um super jornalista, né? Um super jornalista. Então, meu pai me mandava. Minha mãe foi com os discos e ele me mandava também disco. Os discos que chegavam na redação. Mas só uma coisa, só uma pausa. A sua mãe pegou todos os discos e seu pai ficou numa boa dela ter pego todos os discos? Cara, eu acho que ele ficou porque ele entendeu o pulo do gato pedagógico que ela deu com isso, sabe? Deixa essas crianças irem com um bom Caetano, com um bom Jimi Hendrix, vá com Deus e com todos eles. Sim. Então, acho que ele super entendeu isso e a gente cresceu com mais os discos que chegavam na redação, então eu lia os encartes dos discos e os releases que ele mandava. Como faz falta, né? Encarte, release. Nossa, eu sou apaixonada por encarte, assim. Eu sempre que eu posso, assim, todos os meus discos, eu faço vinil, faço CD e os meus encartes são grandes. Até são lindos e você participa de toda a parte gráfica. Eu participo de toda a parte gráfica, porque é isso. Quando eu era pequena, eu achava que
Fazer capa de disco era, a coisa mais, era o trampo mais legal, o ofício mais legal. Sim. O emprego mais legal do mundo, capa de disco. E eu gostava de ler, de pegar um disco que eu curtia. E aí, lembra quando você pegava o disco e falava assim, gravado na primavera de 78, no estúdio Toca do Bandido? Nossa. Eu adorava saber o nome dos Saber estúdios. total, Se foi na primavera, eu amava isso. Os assim. agradecimentos, eu lia todos os agradecimentos. Então, assim, ler ficha técnica é um lugar de formação muito grande. Sim. E a internet esconde esses espaços. Hoje em dia a gente abre um streaming para você descobrir onde tem a ficha técnica. É super complicado, às vezes as pessoas nem preenchem essa ficha técnica. Sim. Então a gente, assim, dica até para os artistas atuais, assim, coloca a ficha técnica onde você puder, em carrossel do Instagram, no YouTube, embaixo do vídeo, assim, recheia todos os espaços com ficha técnica porque elas são importantes. Mesmo a gente não morando com ele, eu falo que ele foi o primeiro cara que ele inventou um ensino à distância. Então, mandando esses discos, mandando matéria, as cartas que ele me mandava são maravilhosas. Nossa. E aí, quando eu resolvi mudar para São Paulo, eu já vim morar com... São Lourenço não tinha MTV, né? Só quem tinha antena parabólica tinha MTV. Meu pai era minha MTV. Por que a sua mãe quis ir para São Lourenço? Cara, minha mãe quis ir para São Lourenço porque São Lourenço é a sede de uma escola filosófica chamada Eubiose. E minha mãe se apaixonou por essa escola e foi para lá. Ela se apaixonou porque na época tinha um professor da UFBA, franco-suíço, Walter Smetak. Ele era eubiota. E ele apresentou a eubiose para o Gil. Gente. Então o Gil, quando voltou do exílio, foi para São Lourenço porque era a sede da eubiose, esse lugar sagrado. Sei. Segundo a eubiose, São Lourenço é a capital espiritual do planeta. Caramba. Quando o Gil voltou do exílio e foi para São Lourenço, os alternativos da época todos foram para lá. Então era um lugar assim que estava no radar da minha mãe quando ela se separou do meu pai. Meu pai tinha acabado de entrar para a banda do Itamar Assunção, para a banda Isca de Polícia. Minha mãe estava com 2 crianças pequenas, tinha acabado de abandonar a EAD. Ela falou, vou para Minas, vou dar uma vida mais legal, mais sustentável para essas crianças e fugiu da Paulicéia desvairada. Sim. E a gente cresceu lá, mas a minha mãe sempre deixou muito claro que o que rolava aqui era legal. O som daqui era um barato, meu pai era um puta jornalista, vocês são filhas de um puta músico. Então a gente cresceu admirando muito meu pai cresceu abastecendo a gente com muito som, com muita informação. Quando a gente veio morar em São Paulo, eu vim morar com a minha MTV, porque meu pai era minha MTV. Rapidamente, ele virou amigo de todos os meus amigos da faculdade. Eu comecei a faculdade com meu irmão, então eu e o Gustavo, a gente ia pra faculdade juntos. Virou meio que uma mesma galera, que automaticamente virou amigo do meu pai e da Mônica, companheira dele. Logo a gente montou banda, logo meu pai entrou pra banda. Eu tive a sorte de viajar o mundo inteiro com ele na minha banda, levei meu pai pra tudo quanto é canto, tocando. Super parceiro, assim. Então, realmente, esse lugar de passagem, eu tô processando. Tô processando porque é a partida de um cara que é muito companheiro e um cara muito legal, assim. Sim. E uma coisa que fica, eu não sei você, mas eu ando, assim, super poucas pra tudo, assim. Eu tenho... Às vezes eu fico poucas pra ir em show, pra ouvir um disco novo. Poucas quer dizer o quê? Poucas quer dizer, tipo, cara, não tô afim Sei. Não tô afim de fazer nada. Sim. Meu ranzinzinha. Sim. Ranzinzinha do contemporâneo. Sim, eu tô assim um pouco pra festa. Pra festa. Nossa, eu tô super assim. Eu não quero conhecer ninguém, não quero começar do zero com ninguém, entendeu? Me deixa aqui de boinha, com as coisas que eu já conheço. Me deixa aqui na minha zoninha de confortinho. Negócio de se desafiar. Eu quero. Cara, o meu pai completamente o contrário, assim. Meu pai em show de todos os meus amigos. Me conta, você tá lançando um negócio? Você escreveu um livro? Você tá fazendo um filme? Você tem um show? Ele ia em tudo, ele sabia de tudo. Ele escrevia release de uma galera. E ele tava presente. Eu tava falando hoje de manhã com a Linda Quebrada, falando sobre presença. A linha é demais. E o desafio, assim, o meu desafio, eu acho que é um desafio do contemporâneo, é estar presente, a presença. Porque eu virei uma pessoa dispersa. Sim, eu também. Meu pai não era um cara disperso. Meu pai estava presente em tudo, assim, me conta a tua história, eu te conto a minha, estamos aqui.
que legal, que massa, vamos nessa. Essa passagem dele me faz falar, cara, eu quero ser mais assim. Eu quero estar presente. Eu quero estar presente, eu quero curtir mais minha vida, eu quero pirar num show. Eu quero curtir uma pessoa. Eu Sim. quero curtir mais a vida. Sim. Entendeu? Ele fez isso até o último... Você estava aqui no último aniversário dele. Sim. Ele fez isso. Sim. Então é esse exercício, assim, de falar, porra, o cara mais massa da galera foi embora. E o que eu faço com isso? Eu tenho um legado, assim. Essa coisa do seu pai entrou. Eu olho, eu sou a cara do meu pai. Sim. Eu me olho no espelho, ele tá em mim, sabe? E tenho meus rituais, assim, eu acordo dele, tá em todos os lugares dessa casa. A gente foi tocar em São Luís logo depois. Sim. Eu só cancelei um show logo depois, é muito recente, né? Mas eu cancelei um show que era um tributo ao Paulo Leminski, que eu ia fazer com a filha do Leminski. Falei, eu não tenho a menor condição de lidar com outro pai encantado. Caramba. Então esse show do Leminski agora... Gente, mas que Eu não consciência consigo. de limite interessante. Não, Você se conhece bastante. Eu não posso lidar com o encantado Paulo Leminski agora mesmo. Não, assim. só tem... A Estrela, a filha dele, super entendeu e cancelou. A gente fez o show num outro momento que eu tava mais preparada. Mas o primeiro show que eu fiz logo depois... Que lógico que meu pai não queria... Tenho certeza que ele não gostaria que eu cancelasse nada. Sim. Toca aí, meu. Sabe? Ele falaria, toca aí, meu. Vai Sim. aí. Canta Sim. aí, meu. Sim. A gente foi tocar em São Luís do Maranhão. Uma cidade que tem ele no nome. Que loucura. E aí eu chego em São Luís, tem toda a história do boi. Que o boi não morre, ele vira um encantado. A morte é um outro lugar. A morte, ela é uma elevação, ela é uma promoção. Sim. De alguma maneira. E aí eu fiquei super encantada com a história do boi, assim, da passagem do boi, que nasce em junho, igual ele, e morre em julho, igual ele. Caramba! Então, assim, eu comprei boi pra todo mundo da família. A casa tá cheia de boi. De São Luís do Maranhão, eu acordo. Ê, boi! Esse boi é um bom dia pro meu pai. Cara, se a gente não souber ritualizar as paradas, Sim. e ritualizar do nosso jeito, assim, a mandinga quem faz é você. Sim. É a sua intuição, assim. Sem isso, eu ia estar totalmente disfuncional, assim, sabe? Então, acho que eu tô aprendendo a lidar do jeito que... Sei lá, nem sei o que eu tô te falando, Eu acho que você Maria. tá aprendendo... Tulipa, você tá, assim, foi muito louco, né? Porque a gente se conhece há pouco tempo. E aí foi muito louco, porque eu fiquei muito encantada com o teu pai. Sei lá também por quê. Bateu, a gente conversou. Ele tinha essa coisa realmente de ter uma abertura muito grande. Parece, E eu também tenho esse rolê. Que ótimo. De tipo, putz, conta a sua história pra mim. Tanto que profissionalizei isso aqui, né? Total, sim. E tem algumas coisas que... umas porradas que levam a gente para outro lugar, assim, que tipo, que sorte que você teve esse pai, né, cara? E Que você tem sorte. teu Total, irmão, a tua sim. história, queria que você falasse um pouco do teu irmão também, porque é muito comovente ver você e o Gustavo trabalhando juntos e ver a parceria de vocês. Eu também tenho um irmão, que foi meu grande, assim, meu irmão, eu tenho 3 irmãos mais velhos, 2 irmãos e uma irmã. E o Otávio foi a pessoa que pegou e falou assim, bom, tá aqui, o Caetano, o Gil, o Baden, o João Donato... Iluminou, assim. Me mostrou filmes, me mostrou músicas. E como isso é importante? Cara, e assim, eu posso nunca mais ter tanta proximidade com o Otávio que pra sempre. Ele vai estar ali. Eu total. terei Sim, uma claro, imensa... claro. Você falou disso que seu irmão te mostrou as coisas. Eu lembro de 3 coisas do meu pai, assim, que o Gustavo tava junto. Um dia meu pai chegou Qual a pra gente... diferença de vocês de idade? 1 ano e meio. Tipo é bem gêmeos, pouquinho. tipo- A gente é bem IBG, assim, Tá, mesmo. tá. Eu lembro que meu pai chegou pra gente e falou assim, rimas importantes. É o Cris da televisão? Acho que é. Qual que é? Fala o pra Cridê, mãe. fala pra mãe. Que tudo que a antena captar, meu coração, coração captura. capturar. Vê se Putz. me entende pelo menos uma vez. Criatura, ele assim, tá vendo aqui? Captura com criatura. Essa rima aqui é uma rima ligeira. Presta atenção nisso, nesse tipo de rima. Tem uma outra rima aqui que só o Caetano pode fazer, que é a rima mãe com champanhe.
Gente. Então, de pequena, eu comecei a prestar atenção nas palavras e quem era ligeiro ou não com isso, sabe? E teve uma outra vez que a gente veio passar férias com meu pai e ele tava com um carro, ele não tinha carro na época, ele apareceu com um Uno. E eu tava assim, puta, que legal, meu pai tá de carro. E o carro tinha som. Aí a gente tava andando, assim, perto da casa dele e começou a tocar o Oceano. Djavan. Do Djavan. Meu pai parou o carro e falou, agora a gente vai ouvir essa música. Gente, olha isso. E a gente fez a audição de Oceano. E foi muito maravilhoso. Então eu e o Gustavo, a gente teve essa sorte de ter esses alumbramentos junto. Nossa, essa cena é maravilhosa, né? Maravilhosa. A gente tinha isso. E minha mãe, ela foi muito linda, assim, com essa coisa de ir pra Minas, porque tinha uma coisa super paulistana do meu pai, do Itamar, do Grupo Rumo, que a gente amava, que eu cresci ouvindo e tal, mas minha mãe foi pra Minas e entra muito o Clube da Esquina. Caramba. Que foi muito maravilhoso. Minha mãe acordava todo dia com o Milton Nascimento. Então eu acho que estamos aqui nessa mesa com esse café aqui. Essa pororoca, assim, esse mashup desses sons todos, foi muito nutritivo pra mim e pro Gustavo. A gente tinha uma vitrola em comum. Então isso unia muito a gente. A gente tem uma diferença de 1 ano e meio. Então quando eu comecei a ficar mais adolescente e o Gustavo também, a nossa galera virou a mesma. Aí pronto, aí a gente era irmão e virou brother. E quando a gente tá trabalhando junto, é isso, vamos no cinema ver isso aqui, vamos nesse show fazer... A gente é amigo, então é muito comum ver a gente andando junto também, Sim. além do show, sabe? Sim. Nossos pais se separaram, a gente era muito pequeno, a gente se uniu muito também para sobreviver de alguma maneira a essa separação. Sim. Você lembra, Ju? Você lembra? Cara, eu lembro muito pouco daqui de São Paulo, porque eu fui embora com 3, né, daqui. Eu lembro do Sesc Pompeia, show do Itamar, que ele começava tocando uma música chamada Denúncia e que a Denise Assunção, irmã dele, entrava no teatro fazendo uma performance. Sim, e o Itamar era... E a Denise entrava assim, gritando, falando, olha aqui, Beleléu, cortaram a luz lá de casa. E eu lembro de entender que tinha dado algum B.O., tinha dado alguma merda. Você pequena, Eu meio já sabia, tensa. Eu sempre fui super preocupada, uma criança super preocupada. Eu já sabia que tinha dado algum problema, cortaram a luz da casa da mulher, o show tá rolando. Gente. Ela entrou no teatro, aí eu lembro que minha mãe falava assim pra mim, filha, isso é uma performance, faz parte do show, porque eu ficava desesperada. Eu conhecia aquelas pessoas, meu pai tava no palco. Claro. Que merda é essa? Onde é que vai chegar no meu pai em que momento? Vai chegar no meu pai em que momento, exatamente. Então, sempre teve tudo muito junto, assim, muito misturado. Eu nunca... Violão, disco, pra mim sempre fez parte da mobília da casa, assim, sabe? Sim. Por isso que música pra mim não era uma coisa... Que era trabalho. Era uma coisa que as pessoas que eu conhecia faziam naturalmente. O Gustavo já muito bonitinho, assim, porque ele desde pequeno ele queria tocar. Ele já sabia que esse era o caminho dele. O meu, não. Então ele desde pequenininho tocava. Eu lembro que ele queria tocar bateria e aí minha mãe... a gente morava numa casa que tinha tangerina, pocã. Ele pegou as pocãs, levou pra feira, vendeu, comprou uma baqueta. Gente, maravilhoso. E começou a tocar desde pequenininho. Minha mãe colocou ele em aulas de violão logo cedo. E aí minha mãe ficou assim, quando viu que ele tava querendo tocar violão, ela falou assim, então não vai tocar guitarra agora não, querido. Não me vê, não dou conta de outro guitarrista. E aí minha mãe colocou o Gustavo escrever ele em festival de música colonial e música erudita. Gente. Então o Gustavo tem uma formação erudita, o Gustavo foi virar guitarrista depois. Então, ter saído de São Paulo foi interessante pra nossa musicalidade, assim, sim, sabe? Sim. Eu fico achando que se eu morasse em São Paulo com meu pai, eu acho que hoje em dia eu seria uma puta publicitária. Eu acho que eu ia fazer. Eu acho que sim. Mas você chegou a fazer, você trabalhou rapidamente com publicidade? Eu trabalhei um pouquinho em agência, mas nunca foi muito... Não, poderia ser, eu tava indo. Eu nunca tive... um projeto, assim, vou fazer tal coisa, elas foram acontecendo, assim. É o seguinte, gente, a gente vai sair aqui de Minas Gerais e a gente vai para São Paulo. Exatamente. Então a gente vai sair aqui do café hippie para o consumo. A gente é tudo junto, consumo né? consciente.
Eu ganhei o Grammy em 2015, né? Com um disco chamado Danser. Quando a gente foi indicado, eu fiquei super na dúvida se a gente ia ou não, porque era em Las Vegas, pô, caro, não tinha gravadora me bancando nada. Fiquei na dúvida se a gente ia, minha equipe também ficou na dúvida. E aí depois eu falei, gente, é o Grammy, né? Todo mundo sabe o que é um Grammy, mas o que é bom eu ir. Pelo amor de Deus, a vida é tipo... E aí consegui um apoio, essa fui eu e o Gustavo. Quando a gente chegou lá, a gente estava muito perdido, assim, porque pra mim o Grammy ele era um prêmio de... muito mais de gravadoras, tipo a Sony concorrendo com o Warner e mais do que prospectando artistas. Eu achei que fosse uma batalha de gravadoras. Quando a gente ganhou, aí que eu entendi que eu tava levando muita gente ganhando um Grammy. Como mulher, como autora, como uma artista independente. Foi o primeiro disco independente a ganhar um Grammy brasileiro. Tulita? Então, depois disso, assim, hoje em dia na produção de música brasileira, a galera faz disco que já se inscreve pro Grammy. Entendeu? O tanto de música independente que chegou depois, assim. Então, eu entendo que essa chancela abriu porta pra mim, abriu porta pra muita gente, sabe? Gente, Tulipa Ruiz. Obrigada. Eu amei Obrigada, essa cara. Visita. Obrigada. Eu já sabia que ia ser legal. Pô, eu já sabia que eu ia gostar. Mas só que eu tava tensa. Eu falei assim, ai meu Deus. Será que a Tulipa... Porque eu fico querendo... Eu queria que você gostasse de mim. Ah, mas eu já gostava de você. E a gente tem amigos muito legais em comum. A gente tem. Que são ótimos curadores. Sim, não é? Eu não tem espero isso. menos dos meus amigos. Eu confio muito Tem na isso curadoria. também, né? A gente fala, pô, essa pessoa... Você chegou com uma boa curadoria. Bem recomendada. Obrigada por ter recebido a gente. Demais, hein? Eu amei. Pô, foi demais. Você falou coisas... Eu amei. Incríveis. Gente, pode cortar, que agora a gente vai fofocar, falar coisas que não é pra câmera. Qual